Olá, neste vídeo vamos trabalhar um pouco sobre o tema ecologia. A palavra ecologia deriva de duas palavras gregas, oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Assim, podemos dizer que a ecologia significa literalmente o estudo da casa. Para dar um sentido e um entendimento mais amplo, podemos considerar o termo casa como todo o ambiente terrestre. A palavra, então, passa a se referir ao estudo do ambiente. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1870 pelo biólogo alemão Ernst Haeckel para designar o estudo das interações dos organismos entre si e com o meio ambiente. Então, de fato, a ecologia estuda os seres vivos, acima do nível do organismo individual, estuda a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. E estes são os níveis de organização, que são desde a célula, tecido, órgão, sistema e o organismo, que por sua vez é o conjunto de todos os sistemas anteriores formando um ser vivo. A população é o conjunto de seres da mesma espécie que habitam determinada região geográfica. A comunidade é o conjunto de seres vivos de diferentes espécies que coabitam em uma mesma região. O ecossistema, por sua vez, é o conjunto formado pelas comunidades biológicas em interação com fatores abióticos do meio. A biosfera é o conjunto de regiões do planeta Terra capaz de abrigar formas de vida. Então podemos dizer que a biosfera pode ser definida como a porção do planeta onde encontramos vida, ou seja, conjunto de todos os ecossistemas. Vamos falar agora um pouco sobre os componentes bióticos e abióticos. Todos os seres vivos de uma comunidade biológica interagem entre si e também com os fatores não vivos do ambiente, que são chamados de componentes abióticos. Os componentes abióticos do ecossistema, que por sua vez são representados pelos fatores físicos, como por exemplo, temperatura, luminosidade, umidade, vento e também os fatores químicos. Esses podemos citar diversos elementos químicos presentes na água e também no solo. Os seres vivos de uma comunidade biológica, ou seja, componentes bióticos, podem ser considerados em dois grupos de organismos, os autótrofos e os organismos heterótrofos. Agora vamos falar um pouco sobre a cadeia alimentar, que são relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. Nas cadeias alimentares, temos seres vivos autotróficos, que são seres vivos que produzem seu próprio alimento, e heterotróficos, que são seres vivos que têm de comer para obter alimento. Nas cadeias alimentares, temos seres vivos que são produtores, que são organismos autotróficos. Os produtores são o primeiro nível trófico a ser analisado em uma cadeia alimentar. Como já dito anteriormente, eles são os organismos autotróficos, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento sem a necessidade de ingerir outro ser vivo. Para a obtenção de alimento, esses seres vivos realizam um processo conhecido como fotossíntese. Nesse contexto, podemos citar como produtores as plantas, algas e também algumas espécies de bactérias. Os consumidores são organismos que se caracterizam por ser heterotróficos, ou seja, seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Desta forma, os consumidores apresentam várias classificações. Neste contexto, os que se alimentam dos produtores são denominados consumidores primários, e estes, por sua vez, são herbívoros. Os animais que se alimentam dos consumidores primários, esses, por sua vez, são denominados de consumidores secundários, que podem também ser carnívoros. Os animais que, porventura, se alimentam dos consumidores secundários são denominados de consumidores terciários. Esses, por sua vez, podem ser carnívoros. E temos os decompositores, que igualmente aos consumidores se caracterizam por serem heterotróficos. Então, desta forma, eles não produzem o seu próprio alimento.
eles por sua vez fazem a decomposição da matéria orgânica dos seres vivos, que porventura morrem. Estes são os decompositores. Nos consumidores temos seres vivos que são herbívoros, carnívoros e onívoros. No primeiro nível temos os produtores. No segundo nível temos os herbívoros, que são consumidores primários. E no terceiro nível temos os carnívoros, que são consumidores secundários, e assim respectivamente. E aqui temos uma cadeia alimentar para poder termos um melhor entendimento. Os produtores estão no primeiro nível e os consumidores primários se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários se alimentam do consumidor primário e os consumidores terciários se alimentam do consumidor secundário, e assim respectivamente. E quando todos esses seres vivos vierem a morrer, eles serão consumidos pelos decompositores. Eles, por sua vez, fazem a decomposição da matéria orgânica dos seres vivos que porventura morrem. E aqui temos o exemplo de uma teia alimentar, que são várias cadeias alimentares relacionadas entre si. Nas teias alimentares, então, temos os consumidores. Eles podem ocupar diferentes papéis dependendo da cadeia alimentar envolvida. Então, como ilustra a imagem, a teia alimentar não se apresenta como uma cadeia alimentar. Desta forma, um organismo pode ter diferentes hábitos alimentares e, assim, consequentemente, ocupar diferentes níveis tróficos. Então, podemos dizer que a teia alimentar é formada por várias cadeias alimentares que cruzam entre si, o que demonstra que um organismo pode ter diferentes hábitos alimentares.